Fala pessoal, bom dia, sexto ano. Eu espero que vocês estejam bem. Semana passada eu dei uma folguinha para vocês, né, do meu rosto. Vocês realizaram algumas atividades aí e de alguma forma, né, a gente introduziu o assunto de mudanças climáticas, né? Vocês assistiram alguns vídeos aí, realizaram atividades sobre mudanças climáticas e hoje eu vou explicar aquilo que, né, vocês já observaram nos vídeos, mas agora a gente vai discutir de uma forma mais detalhada, vamos assim dizer, tá? Então, o tema da nossa aula hoje é mudanças climáticas. A gente finalmente, né, tá terminando aí a apostila número 2. E se tudo der certo, a gente começa aí a apostila 3 ainda essa semana, tá bom? Vamos ver aí como a gente consegue trabalhar os nossos conteúdos, certo? Bom, gente, o mais importante, né, quando a gente pensa em mudança climática, já vem aquela imagem, né, do ursinho lá, o urso polar em cima de uma fina camada de gelo com medo, né? Então, realmente, né, é uma cena muito triste, é algo que de fato vem acontecendo, né? O aumento da temperatura está acontecendo, degelo muito maior, né? Então, as áreas onde esses animais ficavam estão ficando cada vez mais restritas, estão cada vez menores, né? Só que mais do que isso, né, não é só a questão dos ursos polares, que também é triste, mas é um impacto em vários cenários, né? É um impacto para nós, seres humanos, né? É um impacto para o meio ambiente, é um impacto para espécies diferentes de animais, é um impacto econômico, né? A gente vai ter uma série de problemas aí econômicos, problemas políticos, né? Então é um tema que é bastante importante, né? Que está acontecendo no mundo e a gente tem que estar bem ciente do que está acontecendo, certo? Antes mesmo de a gente começar a falar, né, dessas catástrofes, né, esses cenários aí, a gente precisa entender dois fenômenos, né, que são coisas distintas e muitas vezes as pessoas falam como se fosse a mesma coisa, mas não são, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai ver na aula hoje é o efeito estufa, tá bom? E posterior a gente vai falar do aquecimento global, tá? Então, agora eu vou explicar para vocês o efeito estufa, tudo bem? O efeito estufa, pessoal, de uma forma bem simples, é como se a camada de gases, né, a atmosfera, como fosse um cobertorzinho em cima da Terra, né? Essa camada de gases, elas são responsáveis em aquecer a Terra, tá? Então, a gente viu isso nas aulas passadas, né? O que é a atmosfera? É aquela concentração de gases que tem próximo à superfície terrestre, tá bom? E o que acontece, né? Nós temos aqui esse desenho que na Terra, tá certo? Ocorre o processo de radiação solar. A gente recebe, né, os raios solares, tá? Esses raios solares, quando eles entram nas camadas da atmosfera, tudo bem? Tá vendo aqui a setinha? Ela pode acontecer dois movimentos, tá? Parte dessa radiação solar, ela pode ficar presa aqui na camada, tá vendo? Ó, que as setinhas, elas ficam presas aqui nessa área das camadas da atmosfera, tá? Ou parte dessa radiação acontece o quê, ó? Vai embora, é refletida, tá? Então, o que a gente fala? Quando ocorre aqui o processo de radiação solar, 70% de toda a radiação na Terra é absorvida por esses gases, tá bom? Olha o nosso cobertorzinho aí, né? Eles absorvem o calor da radiação solar, tá? E 30%, ou seja, bem menos, essa radiação ela vai embora, tá? Esse 70%, gente, que é absorvido, ele é extremamente importante, tá? Esses gases que existem aqui na natureza é um fenômeno natural, tá? O efeito estufa é um fenômeno natural. Isso acontece naturalmente, tá? E ele tem que acontecer porque ele é necessário para a vida, para o desenvolvimento da vida na Terra e por conta do aquecimento da Terra, certo? O que acontece, gente? Se não existisse essa camada de gases aqui para absorver esse calor da radiação solar, só a radiação solar da Terra não seria o suficiente. Entendem isso? Se a gente não tivesse camada de gases aqui, se fosse só a Terra, né, e a radiação solar, não seria uma energia suficiente para aquecer toda a Terra, tá certo? Então, por isso que é um fenômeno importante, ele tem que acontecer, tá? Que por conta desses gases aqui, ó, que absorvem esse calor, a gente tem uma temperatura média de aproximadamente 15 graus Celsius. Tá bom? É uma temperatura média, né? Óbvio que no globo terrestre tem áreas que são mais quentes e áreas que são mais frias, tá? Mas como é uma média, então a gente sabe
que existe uma temperatura média aqui do globo, tá? E que gases que são esses, né? Eu coloquei as siglas aqui para vocês, né? É o gás carbônico, tudo bem? Que é o CO2. E o CH4, a gente chama ele de metano, tá? A professora acabou esquecendo de colocar o nome dos dois aqui. Mas esses dois gases, eles são chamados os gases do efeito estufa, que são gases que a gente tem na atmosfera e que eles têm a característica de absorver bastante calor, tá? Estima-se, gente, que se não tivesse aqui essa camada de gases, a temperatura da Terra seria aproximadamente menos 15 graus Celsius, né? Menos 20 graus Celsius. Então, seriam temperaturas negativas, tá? Na qual não ia conseguir ter a vida, tá? Só que o que acontece? Isso é o efeito estufa, certo? Só que a gente está percebendo, né, que está acontecendo um aumento da temperatura global, tá? Isso é o aquecimento global, tá? O efeito estufa, quando ele é intensificado, ele pode gerar o aquecimento global. Como assim, professora? Bom, a gente sabe que existe uma quantidade desses gases aqui na atmosfera, né? Só que agora o homem, por exemplo, ele tem as indústrias, ele tem os carros, ele tem uma série de coisas que a gente faz na superfície da Terra que libera esses gases aqui, ó, o CO2 e o CH4. Ou seja, a gente está aumentando a quantidade de gases aqui, ó, poluentes, tá certo? Então, esses gases aqui, quanto mais a gente aumenta, essa porcentagem aqui está aumentando, né? Está absorvendo cada vez mais energia solar, ao invés de refletir, tá? Porque como está aumentando aqui essa camada de gás, ela está ficando cada vez mais espessa, tá? Então, a radiação solar, ela tem dificuldade aqui de fugir, tá bom? Então, por isso que está tendo um aquecimento global, tá? Tá absorvendo mais calor do que o normal, tá? Então, isso é efeito estufa. É um processo normal. Quando a gente libera mais CO2 e CH4, a gente acentua aqui o aquecimento global, tá bom? Então, são duas coisas diferentes, tá? A ONU, pessoal, que é aqui a Organização das Nações Unidas, né? É uma instituição de vários países do mundo, né? Que ela se preocupa com o que acontece, né? Seja em relação a diversos tipos de conflitos, tá? E uma das coisas que é a preocupação da ONU é também o aquecimento global, tá? E eles fizeram um relatório que a gente chama aqui, ó, de IPCC, tá? E nesse relatório eles descobriram que nos últimos 50 anos a gente aumentou aproximadamente 1 grau Celsius da temperatura média. Então vamos voltar lá. Eu comentei com vocês que a temperatura média da Terra é de 15 graus Celsius, certo? Então, se naquele relatório diz que aumentou 1 grau Celsius, né, mais ou menos, então quer dizer que hoje a temperatura média da Terra é mais ou menos 16 graus Celsius, tá? E daí eu consigo até imaginar a cabecinha de vocês pensando, mas professora, é 1 grau Celsius só. Será que é motivo para tanto desespero? Será que é motivo, né, para tanto problemas, né? Gente, vocês vão ver aqui, né, no decorrer da nossa aula, que a gente está sofrendo várias coisas já no nosso dia a dia só por causa de 1 grau Celsius, né? Imagina se a gente continuar aumentando essa temperatura, quais consequências mais a gente não vai ter, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, para vocês lembrar, a gente vive num sistema, né? E esse sistema a gente tem a biosfera, né? Que é o conjunto, né, de tudo, a hidrosfera, que é a camadas ali relacionadas às águas, a criosfera, gente, é em relação ao gelo, tudo bem? E a atmosfera e as camadas de gases, tá? Então, se você altera minimamente que seja qualquer um delas, você tem um desequilíbrio aí do sistema terrestre, tá certo? Olha só, vou dar um exemplo simples para vocês, ó. A gente não está aumentando a concentração de gases na atmosfera? A gente está alterando, ó, esse sistema aqui, tá? Só o fato de eu alterar esse sistema aqui, a gente está percebendo, por exemplo, que aumenta-se a temperatura, né? E o gelo está derretendo mais. Então, aqui, ó, você começa a interferir na criosfera, tá? A criosfera está derretendo mais gelo, está aumentando o nível do mar. Então, você tem aqui um impacto na hidrosfera, tá certo? É um sistema, um impacta no outro, tá certo? Então, por isso que é tão complicado quando a gente pensa, mas é 1 grau Celsius só.
mas esse 1 grau Celsius interfere em vários sistemas que estão interrelacionados, tá bom? Então, é um problema sim, tá? Bom, gente, quando que as pessoas começaram a perceber que estava aumentando muito a temperatura? A partir das revoluções industriais, tá certo? Quando começou a desenvolver as indústrias no mundo, aumentou muito a poluição, tá? Porque para fazer funcionar as indústrias, a gente usava a queima, né, de combustíveis fósseis, tá? Caso vocês não estejam familiarizados com essas palavras, os combustíveis fósseis são o carvão, tá certo? E o petróleo, tá? Quando você queima esses dois produtos, você tem uma liberação muito grande de CO2, tá certo? Que é um dos gases do efeito estufa, tá? Então, o que acontece? A partir das revoluções industriais, começa a produzir, explorar mais os recursos naturais, tá? Então, além da gente tirar mais coisas da natureza, a gente está jogando mais coisas também para o ar. A gente polui muito mais, tá certo? Então, a gente percebeu que por conta das primeiras indústrias, né, e depois cada vez mais essas indústrias foram ficando sofisticadas, né, aumentou as indústrias no mundo inteiro, tá? Então, aumentou bastante a poluição no mundo, tá? E quanto mais, né, com o desenvolvimento das indústrias, houve ali o processo de urbanização, né, que as pessoas foram morar na cidade, um crescimento populacional, né, as pessoas começaram a ter aí mais qualidade de vida, então começa a ter um crescimento populacional, tá? E elas consomem mais. Quanto mais consome, mais a indústria produz e mais ela vai poluir, tá certo? Então, tudo começou, na verdade, quando a gente começou a ter as primeiras indústrias no mundo, tá? Pessoal, tendo aí essa ideia, né, que na verdade o principal vilão que a gente tem aí são as indústrias, né? E também nós, porque a gente consome muito, né? O fato de a gente consumir demais faz as indústrias cada vez produzir mais, tudo bem? E os países, né? Quando eles tiveram essa informação, o que eles começaram a pensar, né? Eu vou preocupar ambientalmente, eu vou cuidar do meio ambiente, tudo mais, eu vou parar de produzir, eu vou produzir menos para que polui menos, ou eu vou preocupar com a economia do meu país, né? Por que eles pensam, né? Quando eu produzo menos, eu gero desemprego, a minha economia para de crescer, tem uma queda no consumo, tá certo? Então, tem aqui os impactos, né? Se você realmente para de produzir nas indústrias, tem pessoas que trabalham nas indústrias, né? Tem pessoas que precisam dos produtos que são feitos nas indústrias, né? Então, é todo também um processo relacionado aí, tá? Então, existem duas ideias, tá? Existem alguns países que sim, têm o pensamento ecológico, tá certo? Que tem uma ideia mais de preservação, tá? Mas tem alguns países que nem acreditam no aquecimento global, tá? Refutam o aquecimento global, quer dizer que eles não acreditam, eles não aceitam, tá? Um exemplo disso é os Estados Unidos, que é um país muito importante, um país que é muito industrializado e eles não acreditam no aquecimento global, tá certo? Agora, por exemplo, tem muitos países lá na Europa que eles acreditam, tá? Então, numa ideia de tentar aqui ter uma balança, né, para que não pare de vez, né, de produzir, porque não tem como, né, gente? Vocês conseguem pensar? Se hoje chegasse, gente, a gente não vai produzir mais nada, tá aquecendo muito a temperatura do mundo, né? Ou a gente não vai produzir mais nada. A gente não vai produzir mais sapato, a gente não vai produzir mais roupa, a gente não vai produzir mais alimento, né? A gente não vai produzir energia, tá? Porque tudo isso tá acabando com o meio ambiente. Vocês acham que a gente consegue, em pleno século XXI, né, ter uma mudança no perfil industrial? Muito difícil, né, gente? Nós seríamos o primeiro a reclamar, né? A gente não vai poder comprar nossas tecnologias, não vai poder usar nossa internet para jogar meus joguinhos à noite, né? Então, é muito difícil mesmo, tá? Só que, ao mesmo tempo, tem que ter a preocupação ambiental, né? Porque a gente já viu, e a gente vai ver aí durante a aula, que tá acontecendo várias coisas no mundo que vão piorar se a gente não fazer nada, tá? Então, o que acontece, né? Tem país que acredita, tem país que não acredita, então é sempre uma ideia de tentar aí manter uma balança, né? Para que consiga atender os dois lados, né? Manter um pouco o meio ambiente e também continuar a industrialização, tá certo?
Bom, agora vamos para essa parte, né? O que a gente está observando no mundo aí, gente, em relação ao aquecimento global, né? Tá influenciando, professora? Tá acontecendo alguma coisa? Parece que ninguém fala nada, né? Fala que tá aquecendo, mas para mim tá a mesma coisa. Tá aquecendo sim, tá, gente? E uma das formas da gente ver o porquê que tá acontecendo, a primeira coisa são mudanças nos padrões meteorológicos, ou seja, tá tendo uma mudança aí em fenômenos que a gente via, tá? Estiagem em relação à seca. Então, lugares aí que geralmente chovia ou chovia pouco, os períodos de estiagem, né? Ou seja, os períodos que ficam sem chover, estão cada vez mais prolongados, tá? Um exemplo que a gente tem visto isso aqui é na África, tá? É uma região ali norte, centro da África, o processo, né, de estiagem, o tempo de chuva está sendo cada vez maior. E as pessoas lá estão tendo dificuldades, né? Como que se não chove, como que produz, né? Como que produz alimento, tá certo? Outra coisa que a gente tem visto com mais frequência são os ciclones e os furacões, né? A gente discutiu na aula esses dias atrás, né? Que aconteceu, quando que foi? A gente está em julho, foi em junho, né? Em junho ou em maio a gente presenciou um extraciclone, né, no Brasil, né, que aconteceu na região sul, tá? Então, os ciclones, né, eles têm acontecido com mais frequência e o interessante é que eles estão acontecendo em lugares que antes não acontecia, né? No caso aí do Brasil, era difícil acontecer ciclones, né? Então, a gente viu que em 2004 aconteceu um, agora em 2020 aconteceu o outro, tá? E em outros lugares do mundo eles também estão acontecendo, tá? E os furacões também eles estão acontecendo muito mais, né? Se a gente pega aí o histórico, né, dos Estados Unidos, os últimos anos a gente consegue contabilizar aí 3, 4, 5 furacões, né? Então eles estão acontecendo mais vezes, né? Ó, mais ocorrências. E o que mais? Eles têm sido cada vez mais fortes, tá certo? Mais intensos. Então isso é algo que a gente tem visto que está acontecendo por conta do aquecimento global, tá? Mudança na criosfera, né? Então a gente, criosfera, como eu comentei com vocês, é a camada de gelo que a gente tem na superfície terrestre, tá? Então, degelo das áreas polares é que, como a temperatura está aumentando muito, as áreas polares estão descongelando, tá? Direto a gente vê as imagens, né, do ursinho lá, numa parte pequenininha no gelo, a gente vê as calotas polares, né, descongelando, né? Então, é uma imagem que a gente tem visto aí com frequência, tá? Então, o que acontece, gente? Porque tá aumentando, né, a água, né? Antes era gelo, agora elas estão descongelando e virando parte aí do oceano, tá? Tá diminuindo a quantidade de sais da água, tá certo? Então, os nossos oceanos estão tendo aí diminuição da salinidade da água, tá? E o que acontece? Quando você muda a quantidade de sais do oceano, você muda a direção das correntes marítimas, né? Lembra da nossa aula de fatores do clima? A gente falou delas, né? Que existem as correntes quentes e existem as correntes frias, tá? Então, quando você muda aqui a quantidade de sais, você pode mudar a direção delas, tá? Mas, professora, mudar a corrente marítima vai fazer diferença na nossa vida? Vai, né? Eu não tô falando propriamente um exemplo do Brasil, tá? Mas só para vocês entenderem. Essa setinha vermelha aqui, ó, é uma corrente que chama corrente do Golfo, né? Ela sai aqui, ó, tá vendo? Aqui é os Estados Unidos e aqui é o México. E essa região aqui a gente chama de Golfo do México, tá? Ela é uma corrente quente, tá certo? Ela é vermelhinha, tá? E ela vai até o norte da Europa, tá? E por conta de existir essa corrente quente, não congelou o mar do norte da Europa. Olha só como ela é importante, tá? Se não existisse essa corrente que sai daqui da parte do México e vai para o norte da Europa, o norte da Europa provavelmente seria todo congelado, tá certo? Olha só, o Reino Unido aqui, a Inglaterra, ela seria toda congelada, tá certo? E o que acontece? Como é uma corrente quente, você vai ter aqui temperaturas mais amenizadas, tudo bem? Então, pensem aqui comigo, né? Se a gente tira, né, muda a direção dessa corrente marítima aqui, você vai influenciar, por exemplo, na temperatura desses países, né? Ó, a Islândia, Noruega, Suécia, que são países aqui do norte da Europa, a base alimentar, eles consomem muito peixe,
né? Eles se alimentam muito de peixes. E eles vendem, produzem, né? Muito peixe. Se você congela o mar aqui, como que fica a economia desses países? Tá certo? Então aí, ó, o impacto econômico também, o impacto na temperatura aqui na região da Europa, tá certo? Esse aqui é um dado para vocês verem no quanto, né, que como tá descongelando, né, esse gelo ou degelo, né, a extensão mínima do gelo do mar do Ártico, tá? Então, o que que acontece, ó? Nesse primeiro globo aqui, ó, em 1980, a gente tinha aqui, ó, tudo isso daqui em verde era a camada de gelo, tá certo? Era a média, tá? E aqui onde é o pontilhado é a extensão de gelo no mar, tá? Então, isso daqui era a nossa área do mar de gelo do Ártico, tudo bem? Em 1985, ó, 5 anos depois, já diminuiu. Olha só a manchinha azul, ó, tá vendo aqui, ó? Como já diminuiu, tá? Cai para 6,7 milhões. 1990, ó, tá indo de 5 em 5 anos, né? Olha aqui como diminuiu, tudo bem? Aqui, 6,1 milhões de quilômetros quadrados, tá? E o dado mais recente que a gente tem aqui, ó, de 2019, que a gente só tem 4,2 milhões de quilômetros quadrados aqui de camada de gelo, né? Olha tanto, gente, que descongelou já, tá? Então, existem estudos aqui, se a gente continuar aumentando a temperatura até 2050, tudo isso daqui pode ter descongelado, né? 2050 tá próximo. A gente está em 2020, né? E qual que é o impacto, né, de descongelar tanta água assim, né? Descongelar tanto gelo? Vai aumentar o nível do mar, tudo bem, gente? Então, ó, esse gelo, né, essa água, ela estava congelada. Conforme vai acontecendo o degelo, aumenta-se aí o nível do mar, tá? E qual que é o problema? A maioria da população mundial vivem nos litorais, ou seja, vivem próximos do mar, né? Então, se está aumentando o nível do mar, quer dizer que essas áreas litorâneas, elas vão começar a desaparecer, tá? Existe um termo que surgiu aqui, né, no século XXI, que são os refugiados ambientais. A maioria das pessoas que moram naquelas ilhas que a gente tem na Oceania, né, a gente tem exemplo aqui, ó, coloquei Tuvalu, né, são ilhas que estão muito próximos do nível do mar, tá vendo? Né? E já sabe-se que dentro de 15, 20 anos essas ilhas elas vão desaparecer, tá certo? Porque vai aumentar muito o nível do mar e essas ilhas vão afundar, tudo bem? Imagina a população que mora aqui, né? Que triste você ter que deixar o seu país porque ele está desaparecendo, porque ele está indo para debaixo d'água, né? Muito triste, tudo bem? Outra coisa que a gente tem visto é a migração de espécies, né? Os animais, gente, eles são muito dependentes, né, de vegetação e clima, tá? Se o clima começa a alterar, se a temperatura começa a aumentar, a minha vegetação também vai alterar, né? Então, esses animais, eles vão acabar se deslocando para outras regiões, tá? Aqueles que não conseguem se adaptar, acabam entrando em extinção, tá certo? E aqui, só para finalizar a aulinha de vocês, quem que são as pessoas que mais poluem o mundo, né? Quais são os aí responsáveis que a gente pode, né, apontar o dedo e falar assim, olha, você polui mais do que a gente, né? O primeiro a gente tem a China, tudo bem? Em segundo lugar, a gente tem os Estados Unidos, tá? Só os dois aí são responsáveis por 40% de total de emissão de gases poluentes. Então, esses dois países poluem bastante, tá? União Europeia são os países da Europa, depois a Índia, Rússia, Japão, Alemanha, Irã, Coreia do Sul, Arábia Saudita, Canadá e Indonésia. Ok? Então, essas aqui são responsáveis pela maior produção de dióxido de carbono do mundo, tá? Só para a gente finalizar nossa aula, gente, a gente tem aqui alguns cenários do que pode acontecer, tá? Então, ó, por exemplo, aqui a gente tem a quantidade, né, de emissão de gases, tudo bem? E aqui são os anos, tá? Então, ó, 2020 é onde a gente tá, 2040 e por aí vai, tá? O que que a gente fala? Que se a gente seguir as atuais promessas de tentar produzir menos poluentes, mesmo assim a temperatura vai aumentar de 2,5 para 2,8, né? Vai aumentar
de 2 ou a 2,5 ou 2,8, né? Ou seja, o que que tá querendo dizer, né? Que mesmo que a gente pare de poluir hoje, se a gente fala hoje a gente não vai mais poluir, hoje a gente não vai mais jogar mais nada de dióxido de carbono no mundo, em nenhum mais lugar do mundo, mesmo assim, a gente ainda vai ter um aumento de temperatura, porque a gente já poluiu tanto ao longo dos anos que vai demorar um tempo para isso amenizar, tá? Se a gente seguir as atuais políticas, mas existem vários tratados aí, né, entre os países na tentativa, né, de barrar esse aumento da temperatura. Mesmo se a gente seguir, né, esses tratados, vai aumentar ainda a temperatura de 2,8, 3,2, tá? E se os países não fizerem nada, né? Não acontece o aquecimento global, é mentira, vou continuar produzindo, vou continuar poluindo do mesmo jeito. Se isso acontecer, aí até 2100, né, a gente vai ter um aumento aí de 4,1 a 4,8 graus Celsius, né? Quase 5 graus, gente. Aumentar. Se 1 grau, só olha o tanto de coisa que a gente tá vendo que tá acontecendo, imagine 5 graus Celsius, certo? É bastante coisa, tudo bem? Então, essa é uma aula introdução, né? A gente vai falar de mais mudanças climáticas, tá? Mas a nossa primeira aula foi isso. A gente entendeu o que, que foi o efeito estufa, que o efeito estufa é um efeito natural, é um efeito que tem que acontecer para aquecer a Terra, tá? Mas nós, né, com nossas ações humanas, a gente está liberando cada vez mais gases poluentes na atmosfera. Então, essa camada está ficando cada vez mais espessa, né? Então a radiação solar está com dificuldade para fugir dessa camada. Isso tem feito a gente aquecer cada vez mais, tudo bem? E a gente viu os impactos, né? As consequências de aumentar tanto a temperatura no mundo, né? Vai impactar economias, vai impactar aí países que vão perder seu território, vai impactar aí espécies de animais que estão ficando sem onde morar, estão ficando sem ter o que comer, né? Então, bastante grave, né, gente? Então, por isso que é importante, né? Por mais que seja mínima a nossa atuação, né, de preservação do meio ambiente, né, a gente ajuda de alguma forma, né? Se todo mundo tivesse esse pensamento de ajudar, talvez a gente não estaria sofrendo o que a gente sofre hoje, tá? Bom, como tarefa, né, eu vou deixar 2 desenhinhos para vocês aí, para vocês interpretarem, tá? Coisa simples, tudo bem? Com as palavras de vocês, vocês vão ter que escrever qual que foi a crítica, né? O autor que fez esse desenho, o que que ele quis dizer com esse desenho, né? Então, a gente vê aqui o planeta Terra como se ele estivesse numa estufa, né? E aqui, ó, no chapéuzinho dele tá liberando como se fosse, né, como diz, uma chaminé, parece uma chaminé aqui e tá liberando poluentes, né? Então, o que que o autor será quis mostrar com essa figura, tudo bem? E essa segunda figura também, o que que vocês entenderam, tá? Então, é uma árvore aí, né, mostrando uma plaquinha para um tiozinho que tá num carro aí que tá soltando um monte de gás poluente, tudo bem? Essa é a tarefa de hoje para a gente alterar um pouquinho também, sair um pouquinho da apostila, tá? Bom, qualquer dúvida, eu tô no WhatsApp, tá certo? Eu estou atendendo vocês aí das 7 às 6 da tarde, tudo bem? Se tiverem dúvidas, pode me mandar mensagem, tá certo? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tudo bem? Bons estudos para vocês, pessoal. Até mais!